Então, hoje vamos falar da nossa Parashá Ki Tissá. A verdade é que ela é muito conhecida como a Parashá do Bezerro de Ouro. A verdade é que, infelizmente, o assunto central da nossa Parashá é um assunto triste, é um dos grandes tropeços aqui da história do povo judeu. Foi um erro que, até hoje, de certa maneira, a gente ainda acaba tendo consequências. A gente vai ver que, infelizmente, as consequências do bezerro de ouro são talvez até maiores do que a gente imagina. Mas vamos tentar ver também alguns outros aspectos da nossa paraxá, não só ficar preso aqui, entre aspas, no nosso bezerro de ouro, mas é muito importante a gente entender que o erro do bezerro de ouro, a gente já falou isso em algumas outras ocasiões, assim, alguns outros erros da Torá, inclusive, talvez um ponto aqui importante, quando Yaakov Avinu, antes do falecimento dele, ele chamou todos os filhos, ele convocou todos os filhos, e ele começou a passar um por um, entre aspas, ele fez ele deu as brachot de acordo com o potencial de cada um, mas alguns dos filhos, ao invés de receberem brachot, eles receberam uma, uma grande bronca, quer dizer, eles foram criticados muito duramente pelo Yaakov Avinu e justamente foram os três primeiros filhos, de Reuven, Shimon e Levi. Eles tiveram aqui realmente receberam uma bronca muito dura. E o Reuven, qual foi a bronca do Reuven? A bronca do Reuven foi que ele era Pahaz Kamaim, ele era uma pessoa impetuosa como a água, da mesma forma que a água, ela não tem naturalmente seus limites. Você não coloca limites, a água ela vai embora, a água ela vai correr. Então, a mesma coisa, Yaakov Avinu quis dizer para o Reuven, você é Pahaz Kamaim, você mexeu na cama do seu pai, num evento que, infelizmente, um erro do Reuven, ele acabou sendo realmente precipitado, ele acabou interferindo aqui nos assuntos íntimos, assuntos internos do pai dele. Óbvio que ele fez isso, Lechem Shamaim, ele fez pela honra da mãe dele, Leá, mas ele errou, ele teve uma atitude aqui precipitada, não vamos se ater aqui exatamente qual foi o ponto, mas ele fez um erro e ele está sendo cobrado aqui. Só que os nossos sábios perguntam, peraí, já passaram tantos anos desse erro do Reuven, por que de novo aqui ficar repetindo isso? E a mesma coisa também, a gente pode parar para pensar que o Reuven, ele é o exemplo da Torá de Tchuvá. Ele já se arrependeu, ele já fez Tchuvá, está escrito que muitos anos ele jejuava, ele chorava, ele fazia o que ele podia para poder consertar, para poder ter que caparar o conserto do erro dele. Então não dá para entender por que o Yaakov agora, no final da vida, ele dá uma bronca dessa no Reuven, se ele já fez chuvá, já passou tanto tempo desse acontecimento. E a resposta é que Yaakov Avinu, ele não estava preocupado com o erro por si só, ele está preocupado com a raiz, qual é o traço de caráter que levou a esse erro e alguns outros erros que também acabaram se repetindo na vida do Reuven, que foi a impetuosidade. Vamos dar um outro exemplo também que aconteceu quando o Yaakov não quis deixar o Binyamin ir para o Egito. Então o Yosef, ele estava lá disfarçado como vice-rei, ele falou, não venham para cá, não olhem na minha cara sem trazer o irmão de vocês, Binyamin, porque eu não vou receber vocês. Então eles chegam em casa, eles falam para o pai, e o pai não quer deixar de jeito nenhum, e o Reuven fala, olha, deixa na minha responsabilidade, se eu não trouxer o Binyamin de volta, que morram meus filhos. E o Yaakov, ele tem uma reação extremamente negativa, ele fala, olha, que tolice é essa? Como que você me fala que você quer que morram os teus filhos se você não trouxer o Binyamin? Quer dizer, os teus filhos também são meus filhos, são meus netos, então, o que eu vou ganhar com isso? Eu vou perder um filho e vou perder os meus netos. O que eu vou ganhar com isso? Então, ele estava mostrando para o Reuven que o problema, o traço de caráter que levou ele a vários erros e que fez ele perder o reinado, ele perdeu o sacerdócio, justamente foi a impetuosidade. Então, quando a gente quer consertar um erro, a gente precisa entender qual é a fonte, o que está por trás. Por que todo ano a gente passa de novo
no retaegel, esse bezerro de ouro aqui, porque a gente precisa pegar qual é a mensagem, o que o povo errou para não cair no mesmo erro. Não é que a gente quer ficar fazendo lachonará do povo judeu, vamos ficar falando mal aqui do povo e vamos ficar lembrando os erros que o povo fez no deserto. Não é essa a ideia da Torá. A ideia da Torá é ensinar para a gente qual é a fonte do erro, o que exatamente levou eles ao erro, qual é a midá, qual é o traço de caráter que está por trás desse erro, para que a gente possa consertar e para que a gente possa nunca mais cair, a gente não repita os erros dos nossos antepassados. É por isso que a Torá ela está colocando o dedo na ferida aqui, mostrando qual que foi o erro que o povo acabou cometendo, e dessa maneira está ficando para a gente um ensinamento de como não fazer o mesmo erro. Então, vamos entender um pouquinho o que aconteceu aqui no Bezerro de Ouro. É um erro difícil de entender, porque eles tinham acabado de receber a Torá no Monte Sinai. Acabamos de passar aqui a Paraxá Itró, a Paraxá dos 10 Mandamentos. Eles estavam todos lá no Monte Sinai, escutando Deus falando pessoalmente os mandamentos. De repente, 40 dias depois, eles fazem um bezerro de ouro e se mistura aqui uma linguagem. Depois a gente também precisaria se aprofundar um pouco mais, que algumas vezes parece que foi um erro superficial, outras vezes parece, da nossa paraxá, que eles fizeram um bezerro e falaram: esse é o teu Deus que te tirou do Egito, quer dizer, se referindo ao bezerro como uma idolatria mesmo. Só para a gente, de novo, não vai ser o ponto da nossa aula hoje, mas que fique bem claro que o erro do bezerro de ouro, para a grande maioria do povo, não foi um erro de idolatria. Eles não queriam idolatrar o bezerro como um deus. A grande maioria do povo queria um novo líder. Eles estavam com medo que Moshe Rabbeinu tinha morrido, teve uma falha, uma das primeiras falhas graves aqui de comunicação da história da humanidade. Moshe transmitiu uma coisa para o povo entendeu outra coisa. Moshe falou: daqui a 40 dias completos eu vou subir para receber a Torá, e daqui a 40 dias completos eu vou voltar. E o povo entendeu que o tempo já estava contando a partir daquele momento, e Moshe Rabbeinu, na verdade, estava se referindo 40 dias completos, quando ele subisse para receber a Torá no dia seguinte. Então, teve uma falha aqui de algumas horas, estamos falando, não foi uma falha de dias, de meses de diferença, algumas horas. Então, também a gente vai perceber que teve aqui uma precipitação do povo judeu, teve aqui também uma falta de emuná, uma falta de saber lidar realmente com uma situação emergencial, uma situação aqui que parecia fora de controle. Mas Moshe Rabbeinu, ele teve um cuidado especial. Antes de subir no Monte Sinai, ele deixou 2 responsáveis no lugar dele. Olha, se tiver alguma emergência, se tiver algum problema, se tiver uma dificuldade, vocês não estão sozinhos. Eu estou deixando o Aaron e estou deixando o Hur, 2 gigantes espirituais que estão no meu lugar. Se precisar alguma coisa, vai conversar com eles, vai pedir para eles. Eles não fizeram nada disso, ao contrário, assassinaram o Hur e quiseram obrigar o Aaron a Cohen a fazer esse bezerro de ouro. O Aaron tentou ganhar tempo, o tiro saiu pela culatra, ele acabou ajudando o povo a fazer o bezerro de ouro. Ele foi depois cobrado por isso. Moshe fala de uma maneira muito dura com o Aaron a Cohen, mas o ponto todo, a raiz aqui do problema, parece que foi a impetuosidade, a falta de emuná, a falta de tranquilidade quando tem uma dificuldade, quando tem uma emergência, de ter a cabeça no lugar, de ter emuná. Tudo que Hashem faz é para o bem, tudo que Hashem faz, ele já pensou: olha, se realmente esse Ish Moshe Rabbeinu, grande líder, ele faleceu, Deus vai pensar num outro líder. Deus, ele quer. Está escrito que mais do que a vaca, mais do que o bezerro quer beber o leite, a vaca quer dar o leite. Quer dizer, todo mundo aqui, Deus, ele quer que todo mundo consiga chegar na perfeição, consiga crescer. Óbvio que ele não vai deixar o povo órfão, não vai deixar o povo abandonado. Deus, mesmo que Moshe tivesse morrido, o que não aconteceu, Deus, ele teria pensado em alguma outra situação, alguma forma de contornar, de resolver o problema que aconteceu. Então, aqui teve, infelizmente, um erro muito grande do povo judeu, um erro, de novo, de precipitação, de falta de emuná, e o povo judeu, eles ficaram desesperados. Uma das coisas que o Satan fez, assim, fala o Talmud,
em Masechet Shabbat, ele confundiu o povo judeu com argumentos, primeiro argumentando que Moshe Rabbeinu ele morreu, mas como ele não conseguia convencer o povo judeu, então ele mostrou, assim está escrito no Talmud, a imagem de Moshe Rabbeinu morto, deitado numa cama, deitado num lugar para aonde ele vai ser enterrado, e isso deixou o povo completamente desnorteado, desesperado, quando eles viram aquela imagem do Moshe Rabbeinu morto, isso tirou eles do seu equilíbrio psicológico e levou eles para o desespero de fazerem o bezerro de ouro. Então, foi um pânico realmente que foi causado, e esse pânico levou eles a exigirem de Aaron um novo intermediário, alguém para ficar. Eles sentiam talvez que sem Moshe Rabbeinu eles não conseguiam ter um contato com Deus. Isso aconteceu, na verdade, é uma consequência. Realmente, quando Deus ele revelou a presença dele lá no Monte Sinai, as almas começaram a se separar dos corpos. Quer dizer, Moshe Rabbeinu tinha um nível de falar com Deus panim el panim, face a face, mas o resto do povo não estava nesse nível. O resto do povo, eles começaram a morrer, literalmente, as almas começaram a sair do corpo, Deus ressuscitou aqueles que morreram, mas as pessoas não estavam aguentando essa revelação de Deus, e eles pediram para Moshe, Moshe, vai você receber a Torá e você transmite, a gente não está suportando esse nível de, entre aspas, de energia de receber a Torá diretamente de Hashem. Então, eles criaram esse conceito na cabeça deles, eu não consigo falar com Hashem sem um intermediário. Se Moshe morreu, não adianta botar Aaron, que é mais velho ainda do que Moshe, que vai falecer daqui a pouquinho também. A gente precisa de alguma coisa duradoura, alguma solução que vai resolver o nosso problema por um longo tempo e não resolver por alguns anos ou alguns meses e daqui a pouco vai ter problema de novo. Então, eles fizeram um bezerro de ouro com a ideia de ter um intermediário, não de fazer uma idolatria. Quem queria fazer idolatria era uma minoria. A Torá, inclusive, dá números para isso. 3.000 pessoas foram mortas na espada porque fizeram idolatria abertamente, quer dizer, com testemunhas, com aviso que eles estavam fazendo idolatria. Teve mais um certo número de pessoas que eles também fizeram, mas fizeram de uma maneira escondida. Eles morreram numa epidemia que teve, e alguns também beberam água. O bezerro de ouro foi queimado e depois ele foi triturado até virar pó. As pessoas beberam água com esse pó dissolvido e beberam, e aqueles que tinham feito idolatria escondidos dentro das suas casas, eles morreram. Então, aqui a gente teve um número, quer dizer, explicitamente da Torá, 3.000 que fizeram abertamente, mais alguns que morreram na epidemia e bebendo essa água com o ouro do bezerro de ouro, mas é uma minoria do povo. Estamos falando aqui de 3 milhões de pessoas. A gente sabe que as mulheres não participaram. Os grandes erros do deserto, só os homens que participaram, mas as mulheres, elas não participaram. Então, o ponto aqui da idolatria, estou fazendo uma pergunta interessante, que se eles acharam que seria só um líder, como eles fizeram idolatria abertamente, Moshe ele cometeu um erro também. Vamos entender qual foi o erro de Moshe Rabbeinu. E Moshe e Hashem, ele cobra de Moshe Rabbeinu quando ele está lá em cima no Monte Sinai. Ele fala para Moshe Rabbeinu, Moshe, desce, porque o teu povo, ele se perdeu. O seu povo, ele está fazendo transgressão. Que história é essa do seu povo? Agora o povo virou de Moshe Rabbeinu, parece aquele pai e a mãe, né, que recebe a ligação da escola, o diretor da escola liga lá para a mãe para falar alguma reclamação do filho. Quando o pai chega em casa, a mãe fala, você não sabe o que o seu filho aprontou, agora o filho é seu, né? Agora um começa a jogar a responsabilidade para o outro. Que história é essa de Deus falar para Moshe Rabbeinu, olha o que seu povo fez, agora o povo virou de Moshe Rabbeinu? Então o Rashi fala que ele está se referindo ao Zer Evrav. Quem são os Zer Evrav? Literalmente significa uma grande mistura. Quando eles saíram do Egito, muitos egípcios ficaram assustados, eles viram as pragas, eles viram a morte dos primogênitos, e alguns quiseram se juntar ao povo judeu. Então, foram falar com Moshe Rabbeinu e falaram, olha, a gente quer se juntar a vocês nessa saída aqui do Egito. Só que Moshe Rabbeinu fez um grande erro. Qual erro? Ele não se aconselhou com Hashem. Isso é uma decisão
muito grande para Moshe Rabbeinu pegar a responsabilidade, já que ele não sabe o coração dessas pessoas, se realmente eles estão aceitando a autoridade de Hashem, quer dizer, eles estão abandonando, estamos falando de pessoas idólatras, estamos falando de pessoas imorais, e que agora, de repente, porque estão com medo, querem ir junto com o povo judeu, mas vão se infiltrar e vão começar a trazer o povo judeu para o mau caminho. Moshe Rabbeinu não podia tomar essa decisão sozinho, ele não sabe o coração das pessoas, se realmente eles estão num nível de aceitar Hashem, se eles estão num nível que eles querem abandonar as idolatrias, ou se eles vão acabar voltando mais cedo ou mais tarde para a idolatria deles. Moshe recebeu essas pessoas, não se aconselhou com Hashem, e é isso que Hashem está falando para Moshe. Olha o que o teu povo, não o meu povo, o teu, aqueles que você recebeu sem se aconselhar comigo, vai ver o que eles estão causando. Então, a grande maioria dos que fizeram idolatria foram esses Erevrav, eram esses egípcios infiltrados, esses sim eram idólatras, esses sim quiseram introduzir, foram esses que falaram: olha só, Israel, esse é o Deus que te tirou do Egito. Esses sim queriam fazer idolatria porque eles têm uma essência idólatra. A grande maioria do povo não caiu nessa, eles não são idólatras, eles viram Hashem, eles querem seguir no caminho de Hashem, eles estão com medo, eles só querem um novo líder. Então, alguns Yehudim, óbvio, que devem ter entrado também na conversa do Zerevrav, também devem ter caído literalmente na idolatria, mas a grande maioria do povo não entrou aqui nesse grande erro. Então, o povo, eles estavam querendo essa nova liderança, e quando eles viram realmente que tem uma imagem de Moshe Rabbeinu morto, eles entraram no desespero total. Aqui tem uma pergunta óbvia. A gente conhece como funciona o Yetzer Hará, a gente sente na pele como o Yetzer Hará faz. Isso não é muito comum, quer dizer, em que outro momento da Torá a gente vê o Yetzer Hará atiçando o povo judeu de fora para dentro? Então, quer dizer, não é uma coisa muito normal o Yetzer Hará fazer aparecer uma imagem que leva o povo judeu a um erro. Normalmente, é uma outra maneira que o Yetzer Hará ele ataca a gente. Então, vamos tentar entender aqui por que o Yetzer Hará mudou a forma de atuação e ele apareceu agora como uma imagem, uma coisa externa. Aqui alguém já coloca a voz, já lembrou aqui de Adam e Havá. A primeira vez, vamos ter que voltar lá para o começo da humanidade, quando o Yetzer Hará ele era externo, quer dizer, a cobra ele representa o Yetzer Hará materializado e ele era externo. Então, Adam Arishon e Havá, quando eles foram criados num nível de quase perfeição, faltava pouquinho para eles consertarem, eles foram criados no Erev Shabbat, aguenta um pouquinho, cumpre a vontade de Hashem de não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e vocês vão poder entrar no Shabbat e vão poder chegar à perfeição, já vão direto para o Gan Eden, e acabou o teste da humanidade, mas eles acabaram caindo na conversa da cobra, quer dizer, a cobra veio para Havá e começou a falar: olha, por que você não vai comer? Deus não deixou comer das frutas. Não, Deus não deixou só comer dessa fruta e encostar nela. Teve também uma falha de comunicação, a gente falou. Olha o problema, olha o cuidado que a gente tem de comunicação. Adão virou para Havá e falou: olha, Deus falou que não pode comer e não pode encostar na fruta. Deus não falou isso. Deus falou para Adão que ele não podia comer. Por que ele acrescentou para Havá mais uma informação? Olha, não pode comer e não pode encostar. Ele quis fazer uma humrá, ele quis fazer uma rigorosidade, ele quis fazer uma cerca de proteção. Isso é bonito, óbvio que é bonito, tanto que é o primeiro ensinamento do Pirkei Avot de fazer siag la Torá, fazer proteções, faz cercas de proteção para a Torá. Mas a única coisa, existe um isur da Torá, uma proibição de bal tosif. Não acrescenta nada, não pode tirar e não pode acrescentar nada na Torá. Parece que é bonito acrescentar coisas, Deus não pediu para acrescentar nada na Torá. Se você quer fazer uma proteção da Torá, coloca a voz, faz a proteção, mas tem que deixar bem claro para as pessoas que isso é uma proteção, é um siag, isso não é parte da própria Torá. E esse foi o erro de Adam Arishon na comunicação, na transmissão. Ele não falou para Havá que isso é uma proteção, que isso é um siag
para não chegar, olha, não vamos nem encostar na fruta, Deus proibiu de comer. Ravá, vamos fazer uma coisa? Não vamos nem encostar, porque se a gente encostar, pode dar vontade, não vamos nem encostar. Ravá virou para a cobra e falou, não, não, Deus falou que a gente pode comer de todas as frutas. Quer dizer, a cobra já veio com Lachonará. A cobra representa o Lachonará. Então, a cobra já veio com o Lachonará de Deus. Ela começou a falar, olha, não é que Deus não deixou comer nenhuma fruta, já quer jogar Ravá contra Deus. Essa é a ideia do Lachonará, jogar um contra o outro. Então, olha, esse Deus aí, ele não é um Deus bom, ele proibiu todas as frutas. A Ravá corrige a cobra, falou, tá errado, o Lachonará, não fala isso de Deus, ele só não deixou comer e encostar nessa fruta específica aqui, e quando a cobra percebeu esse não encostar, ela se aproveitou nessa brecha e ela convenceu a Ravá a comer do fruto e convenceu também a dar do fruto para o seu marido, para Adam Arishon, e assim foi o primeiro grande erro da humanidade. Então, olha que impressionante. O Rav Chaim Volozhner, ele fala o seguinte, Zecher Tzaddik Libraha, o Rav Chaim Volozhner, ele fala que antes da Averá, antes de comer esse fruto, o Yetzirará estava fora, quer dizer, o Yetzirará representado pela cobra, ele está fora do ser humano, é uma imagem externa. Quando Adam e Havá, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, então, Etzadat Toverá, presta atenção no nome, está escrito quando Adam, ele teve um relacionamento íntimo com Havá, está escrito Adam Yadá et Havá, ele conheceu Havá. Óbvio que a Torá, ela escreve muitas vezes as coisas numa linguagem de nekiut, de limpeza, então isso significa quando Adam conheceu Havá, eles tiveram o relacionamento íntimo. Mas os nossos sábios explicam que Dat significa realmente a conexão, não é só a fruta do conhecimento do bem e do mal, e sim o fruto da conexão do bem e do mal. Significa que se você comer esse fruto, você vai misturar dentro de você o bem e o mal. Você vai trazer o Yetzirará para dentro de você, e é isso que aconteceu. Então, a partir do primeiro momento, o Yetzirará, ele é externo, ele é uma imagem fora que tenta te convencer. O Yetzer conseguiu convencer a Havá a comer desse fruto, e a partir desse momento, essa zuamá, esse veneno, essa imundície, entrou dentro do ser humano, e a partir de agora, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é o Yetzirará dentro da gente, o Yetzirará que está consumindo a gente, o Yetzirará, ele está fazendo a gente transgredir com essa mistura do que é certo, do que é errado, o bom e o mal se misturaram dentro do ser humano, e agora ficou muito difícil a gente tomar uma decisão correta por causa dessa grande dificuldade. Então, olha só que interessante, quando uma pessoa tem claridade, eu tenho certeza absoluta que fazer isso é uma verá. A não ser que tenha um desejo assim incontrolável, mas em geral, quando a pessoa tem claridade do que é certo, o que é errado, ele consegue evitar essa transgressão. A grande força, a grande arma do Yetzirará é a confusão mental. É quando o certo vira errado e o errado vira certo, e isso causa com que as pessoas façam a transgressão, e mais grave ainda, quando alguém faz uma transgressão por desejo, ele sabe que está errado e ele não consegue vencer o Yetzirará e ele faz a transgressão, ele vai consertar. Por que ele vai consertar? Porque ele tem claridade do erro dele. Mas o pior erro é quando a pessoa faz a transgressão achando que ele está certo. Isso é a pior situação que o ser humano pode chegar. Ele não vai fazer tchuvá, porque ele não sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Ele vai fazer tchuvá do quê? Ele está fazendo transgressão, mas na cabeça dele, ele está bem no filme, ele está tranquilo, eu sou um tzadik, eu só faço coisa boa na vida, e tem dezenas e dezenas de exemplos na Torá de pessoas que estavam fazendo transgressões, achando que estão fazendo alguma mitzvah. A gente vai, Bezrat Hashem, trazer talvez alguns exemplos. Mas no nosso dia a dia, vamos perceber um pouquinho qual é a arma principal do Yetzirará, como que ele consegue convencer a gente de fazer transgressões. Então, o Talmud, ele fala que uma pessoa, ele só faz uma transgressão quando nirnas boruach shtut, quando entra nele um espírito de besteira, um espírito de estupidez, de insanidade,
é a única maneira de uma pessoa transgredir quando ela perde o senso do que é certo e o que é errado, da gravidade dos atos dela. Essa é a ferramenta principal do Yetzer Hara. Então, o Talmud, em Masechet Shabbat, fala que esse novo status da humanidade, que agora o Yetzer está lá dentro e te causando uma confusão mental muito grande, isso continuou dentro do ser humano, quer dizer, vamos ter várias gerações, começando pelo primeiro assassinato da história de Caim e Hevel, quer dizer, as pessoas fazendo erros gravíssimos em cima de erros gravíssimos, achando que eu estou fazendo o que é certo, quer dizer, 10 gerações depois, Deus já tem que mandar um dilúvio. Por quê? Porque esse Yetzer, ele confunde a cabeça da pessoa, a pessoa, ele acaba vivendo de uma maneira completamente equivocada, sem entender a gravidade dos atos dela. Isso foi se estendendo até que tivemos a entrega da Torá no Har Sinai. Então, aquele veneno, aquela imundície que tinha sido engolido por Havá e por Adão, quando eles comeram do fruto proibido, isso foi anulado. Quer dizer, essa revelação de Deus no Har Sinai foi algo tão forte que se anulou completamente esse Yetzer Hara interno do ser humano. Então, olha que interessante. O que estava escrito? Que primeiro o Yetzer Hara tentou convencer o povo judeu de que Moshe tinha morrido, ele não conseguiu mais, acabou. Esse erro interno, ele acabou já. Com a entrega da Torá, a gente não tem mais o Yetzer dentro da gente, então ele voltou para o mesmo nível do Yetzer Hara na época de Adão e Havá. Ele apareceu de uma maneira externa, quer dizer, o Yetzer Hara está fora agora do ser humano, ele aparece como uma imagem de Moshe Rabbeinu, lá no caixão dele, morto, e isso sim causou no povo judeu um desespero, a falta de emuná, a falta de tranquilidade, a falta de se aconselhar com os sábios da geração. Isso ele causou realmente todo esse grande problema aqui dentro de Am Israel. E, de novo, o que aconteceu aqui quando eles fizeram o bezerro de ouro? De novo, aquela imundícia, aquela sujeira, aquele Yetzer Hara entraram de novo dentro do ser humano. O povo judeu tinha chegado no nível de Adam Arishon antes da transgressão. Então, como eles tinham chegado nesse nível, eles voltaram a ser imortais. Eles estavam no nível, eles receberam 2 coroas, vieram anjos, milhares de anjos do céu trazer 2 coroas, a coroa do Nascer e a coroa do Nishma, e o povo judeu voltou para o nível que eles estavam antes do Reta Egel, né? Antes do Reta de Adam Arishon, eles estavam imortais, e infelizmente agora que eles fizeram o bezerro de ouro, eles perderam tudo isso, o Yetzer voltou de novo para dentro deles, e a gente voltou para o mesmo nível dessa luta de achar que está fazendo certo, mas está fazendo, na prática, uma grande transgressão. Então, daqui a gente pode entender, fala o Rav Yonatan Geffen, que a gente pode entender um pouquinho como atua o nosso Yetzer Hara para aprender a lutar com ele. Quer dizer, aqui no Reta Egel, eles acabaram cometendo esse erro de ver a imagem externa e permitir que isso influenciasse eles para entrar no desespero. Então, primeira lição importante, o desespero leva a pessoa a fazer tolices, a fazer decisões erradas, mas principalmente, quer dizer, a principal arma do Yetzer Hara é confundir o ser humano. Quer dizer, a gente tinha superado isso no Har Sinai e, de novo, isso voltou para o mesmo nível e a gente voltou hoje em dia. Então, vamos dar um exemplo na prática, que todo mundo cai, todo mundo vai entender isso, porque isso é uma coisa, infelizmente, comum no nosso dia a dia. Se eu falasse para uma pessoa, olha, eu queria te pedir um favor, eu gostaria que você fosse lá na frente e falasse Lashon Hara de alguém, eu te pago R$100 para isso. A pessoa vai falar, não posso fazer Lashon Hara, não vou fazer. Vamos fazer uma coisa? R$1.000 para você ir falar Lashon Hara de alguém. Não, Deus me livre. R$10.000 eu te dou para você fazer um Lashon Hara. Talvez quando chegar no 1.000.000 a gente comece a conversar. Mas normalmente a gente não aceita de jeito nenhum ganhar dinheiro para fazer uma transgressão. Eu não quero fazer isso. Mas peraí, a gente faz Lashon Hara de graça o dia inteiro, então faz ganhando dinheiro pelo menos. Como pode ser se alguém oferece dinheiro para você fazer Lashon Hara? Não, Deus me livre, eu não faço Lashon Hara,
mas a gente faz Lashon Hara o dia inteiro de graça, sem ganhar nada com isso, não está fazendo muito sentido. Qual que é a diferença das duas situações? Numa situação, eu tenho claridade, olha, isso é um Lashon Hara, não posso fazer. Quando eu tenho claridade que isso é um erro, eu não quero fazer esse erro. A outra situação, quando a gente no dia a dia faz Lashon Hara, a gente começa a misturar, eu escutei, olha, o Hafetz Haim, ele falou que pode fazer Lashon Hara de um Urachá, e essa pessoa ele deve ter entrado na categoria de Irachá, então eu posso fazer. Não, isso não é Lashon Hara porque é verdade, quer dizer, Lashon Hara é quando é verdade, mas tem gente que justifica o Lashon Hara porque é verdade, então pode. Não, mas eu não estou falando para denegrir, eu estou falando porque eu quero ter um benefício de eu estar falando. É verdade, mas tem mais 6 condições para poder fazer Lashon Hara. Ter benefício é uma das 7 condições que o Hafetz Haim traz. Ainda faltam 6. Você já cumpriu as outras 6? Tem 7 peneiras que você precisa passar para ter certeza que você pode transmitir essa informação negativa sobre alguém. Você fez uma peneira, faltam 6. E aí, cadê as outras 6? Então desaparece, tudo isso desaparece. Quando você quer fazer o Lashon Hara, toda essa claridade ela desaparece. Então, infelizmente, a gente acaba caindo na enganação do Yetzer Hara, que faz a gente achar que eu sou um grande tzadik, mas, na verdade, lo aleino, a gente pode estar fazendo grandes averot. Olha um exemplo na prática. O Gerer Rebbe, o Rav Simcha Bunin Alter, Zecher Tzadik Livracha, ele recebia as pessoas para dar brachot, para dar conselhos, para responder perguntas de Torá, e tinham multidões na frente. Se a gente vai nos grandes rabanim da geração, na casa do Rav Chaim Kanevsky, Zecher Tzadik Livracha, tinham horas e horas de fila todos os dias. O dia inteiro as pessoas querem ver os Rahamim, querem pedir brachot, Baruch Hashem, às vezes pedir um conselho, querem fazer uma pergunta de Torá. As pessoas procuravam também o Gerer Rebbe e queriam ir na casa dele para receber uma brachá, para fazer alguma pergunta. E as pessoas, às vezes, começavam a ficar um pouco impacientes, tem filas muito longas, muito tempo de espera, às vezes está calor, às vezes está frio, as pessoas começavam a ficar impacientes. Certo dia, um homem, ele queria muito entrar, ele começou a ficar impaciente e ele começou a empurrar um pouco as pessoas, ele começou a forçar para entrar, e o Gabai, que era o homem responsável por fazer, entre aspas, ele fazia um filtro na entrada, permitir, entrando aos pouquinhos, ele via cada caso, quem tem mais urgência, menos urgência, então ele estava lá e ele empurrou de volta e o homem não gostou, o homem começou a ficar irritado e ele começou a falar em voz alta, reclamar em voz alta, até que veio o Gabai, ele não aguentou aquele desaforo e ele deu um tapa na cara daquele homem e foi uma coisa tão sonora, assim, foi uma coisa tão forte que todo mundo na fila ficou em silêncio e o Gabai, ele ficou orgulhoso, falou, olha, o Rebbe, ele vai ficar orgulhoso de mim, o Gerer Rebbe, quando ele souber como eu consegui conter as pessoas, eu trouxe tranquilidade aqui, estava todo mundo falando em voz alta, de repente um silêncio, uma tranquilidade, ele ficou feliz da vida. No final do dia, eles iam fazer a reza da tarde, né, a reza de Minchá, e já tinham 10 pessoas na sala, mas o Gerer Rebbe não começava a reza. Então, o Gabai chegou para ele e falou, Rebbe, a gente não vai começar, eu estou esperando o Minyan. E aí ele olhou, ele contou de novo, falou, vai ver que eu contei errado, ele conta, tem 10 pessoas na sala. Falou, Rebbe, tem 10 pessoas, podemos começar a Minhá? Falou, não, a gente só tem 9. Falou, Rebbe, eu acabei de contar, a gente tem 10 pessoas. Ele falou, um Yehudi que dá um tapa na cara de outro Yehudi, ele não conta para Minyan, a gente só tem 9 pessoas aqui na sala para contar para o nosso Minyan. Quem deu tapa na cara agora foi o Gerer Rebbe nesse Gabai, que estava achando até agora que ele fez uma grande mitzvah, e o Gerer Rebbe estava falando para ele, você nem conta como Minyan, o teu erro é tão grave, foi tão errado o que você fez, não é assim que se resolve os problemas, dando um tapa na cara do outro. Ele achou que ele está fazendo uma mitzvah, e o Rebbe ensinou para ele que ele está fazendo uma grande haverá. Então, como que a gente pode vencer esse Yetzer Hara que entra dentro da gente e confunde o que é certo com o que é errado, o que é errado com o que é certo, e o tempo inteiro a gente pode estar numa situação que eu acho que eu estou fazendo tudo certo, mas Deus nos livre. Imagina a pessoa chegar no Shamaim e descobrir que uma vida inteira ele fez tudo errado. Então, quer dizer, como que eu posso fazer para ter certeza
que o que eu acho que é certo e o errado é errado. Então, existem algumas ferramentas que a gente pode usar que é importantíssimo para a gente não cair nesse tipo de erro. De novo, vamos usar aqui o Reta Hegel como um exemplo de como aprender com o nosso Yetzer Hará para poder lutar contra ele. Se eu não sei as armas do Yetzer Hará, não tenho como lutar contra ele. Para vencer o inimigo, você precisa estudar o inimigo, saber a forma de atuação dele, para saber como vencer ele. Então, se a gente já entendeu a forma de atuação do Yetzer Hará, não estamos no nível de Adam Arishon, do povo depois do recebimento natural no Har Sinai, que o Yetzer está lá fora, é uma imagem lá fora, a gente está no nível que o Yetzer está confundindo a gente aqui dentro. Então, uma das ferramentas mais importantes é o estudo da Torá. A gente estudar a Torá ela é muito direta, o que é permitido, o que é proibido, tem que estudar os detalhes, não adianta estudar mais ou menos. De novo, tem gente que sabe que não pode fazer Lashon Hará, mas ele não sabe que falar a verdade também é Lashon Hará, e na verdade isso é Lashon Hará. Se é mentira, já é uma outra transgressão chamada Motzi Shem Ra, é mais grave ainda, mas falar a verdade, algo negativo sobre alguém, isso se trata o Lashon Hará, é isso o Lashon Hará. Então tem muita gente que está falando Lashon Hará achando que ele é um tzadik, que ele só fala coisa com toelet, que tem benefício, que ele está ajudando os outros, que ele está transformando o mundo num lugar melhor, e mal ele sabe que ele está ajudando a destruir o mundo e a atrasar a vinda do Mashiach e do nosso Beit HaMikdash. Então, se ele estudar a Torá, vamos dar um exemplo específico, abre um livro de Shmirat HaLashon, o que pode, o que não pode, quais são as situações, quais são as condições. Realmente, se eu quero ajudar alguém vem me pedir uma informação, alguém quer saber sobre Shidduchim, olha, essa pessoa é bom para eu casar, não é bom para casar, existem leis de quando pode falar, o que pode falar, sem exageros, com cuidado, para não denegrir, para não causar alguma consequência muito ruim para a pessoa. Tem regras do que pode, como pode, tudo isso só tem uma maneira da gente saber, estudando. Não dá para cortar caminho, não dá para fazer de maneira mais fácil, tem que sentar, tem que estudar, tem que ir shiurim, e a gente não tem a desculpa que, eu não tinha material. Hoje em dia, Baruch Hashem, não faltam lugares para escutar aulas, para escutar, para shiurim pela internet, shiurim pelo todos os tipos de aparelhos eletrônicos, em vez de a gente usar para bobeira, para tolices, que a gente use para Torá. Não faltam shiurim, não faltam aulas, não faltam materiais para a gente saber o que Deus ele quer da gente. Uma outra coisa que a gente precisa é o estudo diário, um tipo de estudo específico chamado Mussar. É um estudo de aprimoramento, um estudo da gente mudar os nossos traços de caráter, da gente se transformar em pessoas melhores. Tem livros clássicos, por exemplo, o livro Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos. Tem o livro Orchot Tzadikim, também, a tradução literal seria muito parecida também, O Caminho dos tzadikim, das pessoas boas, das pessoas corretas. Tem agora, Bezrat Hashem, quando a gente chega mais perto de Rosh Hashanah e Yom Kippur, tem o Sharei Tshuvah, também que ensina para a gente os caminhos da Tshuvah, do arrependimento, do conserto. Não faltam livros de Mussar para a gente estudar. Baruch Hashem, em todas as línguas agora a gente já tem. Antigamente, talvez era mais difícil, só tinha muito material em hebraico, eu não sei ler hebraico, o que eu faço? Já tem muita coisa em hebraico, em inglês, em português, em espanhol, deve ter em chinês, deve estar cheio de livros de Torá em chinês hoje em dia. Então, não temos mais desculpa que eu não sei Torá porque eu não tinha acesso aos livros, eu não tinha acesso ao conhecimento. Então, Mussar é um estudo que ele tem que ser constante, que seja 15 minutos todos os dias, mas da pessoa ele parar um pouquinho para entender sobre os seus traços de caráter. Então, por exemplo, esse livro Orchot Tzadikim, ele é dividido justamente em traços de caráter. Então, ele fala sobre o orgulho, depois ele fala sobre a humildade, ele fala sobre a raiva, ele fala sobre a tranquilidade, ele vai trabalhando geralmente em pares as coisas positivas e as coisas negativas, e a gente vai aprender algo incrível no Orchot Tzadikim, que mesmo os piores traços de caráter, eles podem e devem ser usados também para o lado positivo, e os melhores traços de caráter, se a gente não tomar cuidado, eles podem ser agentes do Yetzer Hará.
Por isso, o Mussar é tão importante para saber quando usar cada uma das características. E, por último, uma ferramenta também importantíssima chamado Heshbon HaNefesh. Significa para refletir. Muitas vezes, o Yetzer Hara ele consegue vencer a gente no momento de desejo, quando a pessoa está com o desejo muito forte dentro dele, ele pode cair nas garras do Yetzer Hara, mas se ele tiver o costume de fazer um Heshbon HaNefesh, de no final do dia ele refletir como foi o dia dele. Ai, olha, hoje eu perdi a cabeça, eu gritei com uma pessoa, eu falei feio com alguém, por que eu caí nisso? Começa a refletir por que o Yetzer te venceu, o que você pode fazer numa próxima situação. Vão ter outras situações que também eu vou entrar na mesma dificuldade, no mesmo teste. O que eu posso fazer da próxima vez para não cair no mesmo erro? Se a gente treinar, se a gente parar para refletir quando vier a situação, eu vou conseguir vencer. Mas se a gente não fizer nada, a gente vai cair uma vez, vai cair outra vez, e a gente nunca vai melhorar. Então, uma das maneiras é parar para refletir por que eu errei, aonde eu errei, o que eu posso fazer e começar a tomar medidas na prática. De novo, estou fazendo muito Lashon Hara. O que eu faço com isso? Se eu não fizer nada, eu vou continuar falando muito Lashon Hara. Então, eu vou começar a estudar, eu vou pegar 10 minutos por dia para estudar um pouquinho, eu vou tentar me controlar, eu vou tentar falar menos, eu vou tentar me encontrar menos com pessoas que falam Lashon Hara, eu vou tomar atitudes na prática para mudar. Essa é a única maneira da gente vencer esse Yetzer Hara. Essa combinação dessas ferramentas é o que vai fazer a gente, Bezrat Hashem, conseguir vencer a guerra contra o Yetzer Hara. E aqui um ponto, como a gente falou, talvez valha a pena entender o erro do bezerro de ouro e como eu posso consertar isso. Como a gente falou, um dos grandes erros do povo, eles acabaram sendo precipitados. E olha que interessante, Moshe, ele foi implorar para Deus, então foram 40 dias que Moshe estava lá em cima do Monte Sinai, recebendo toda a Torá. Quando ele desce, ele dá de cara com o bezerro de ouro, as pessoas cantando, dançando, ele não aguenta aquela cena, ele quebra as tábuas, ele solta as tábuas, e elas se quebram. Ele sobe mais 40 dias lá no Monte Sinai para implorar pelo perdão do povo. Deus fala para ele, eu vou aceitar a tua tefilot, eu vou aceitar a tchuvá do povo, eles estão arrependidos, então eu vou dar uma nova chance, desce lá, agora você vai esculpir novas tábuas, as luchot shniot, essas segundas tábuas, e você vai trazer aqui em cima para eu escrever de novo os mandamentos que você quebrou das primeiras tábuas. E assim Moshe sobe pela terceira vez e mais 40 dias de novo, ele recebe toda a Torá no Har Sinai. Nessa terceira vez está escrito, a primeira vez, os primeiros 40 dias foram Yemei Ratzon, Deus estava muito feliz, Deus estava, entre aspas, Deus não tem emoções humanas, mas Deus está feliz, ele está entregando a Torá para Am Israel. Depois de Am Israel ter falado Naseh Venishma, a gente quer receber, a gente está dando um cheque em branco para você, Hashem. Então foram 40 dias felizes. Depois disso foram 40 dias de Yemei Siná. Deus está bravo com o povo judeu, Deus quer destruir o povo judeu. E agora volta para os Yemei Ahavá, dias de amor, dias que Deus está aceitando de volta o povo judeu. Justamente esses últimos 40 dias é o que vai de Rosh Chodesh Elul até Yom Kippur. São os 40 dias que Deus está mais próximo da gente. É o conceito de que Hashem, o Melech Bassadeh, o rei, ele está no campo, ele está próximo o ano inteiro, ele está no palácio. Quem consegue entrar no palácio? Mas agora que o rei sai do palácio, todo mundo tem acesso, todo mundo pode chegar no rei, falar com o rei, fazer pedidos para ele. Isso são esses 40 dias, esses Yemei Ahavá, dias de amor, dias de Ratzon, que Deus ele quer que a gente esteja perto dele. Então, Moshe sentiu que é um momento especial, esses últimos 40 dias, e ele faz um pedido especial para Hashem. Ele fala, Veato imna matzatichem beinecha, Deus, se eu de verdade, eu não tenho certeza se eu encontrei graça aos teus olhos, então me dá um sinal que eu encontrei graça aos teus olhos. Se de verdade encontrei graça aos teus olhos,
Odieni na et drachecha. Deixa eu entender os teus caminhos. Então, eu quero te entender, me mostra os teus caminhos. Isso que Moshe está pedindo para Deus. O que quer dizer esse pedido? Eu quero entender teus caminhos, me mostra teus caminhos. O Talmud, ele explica de uma maneira espetacular. Moshe está fazendo a pergunta do milhão. Moshe está fazendo aquela pergunta que todo ser humano acorda e vai dormir com essa pergunta na cabeça. A pergunta de Moshe é: por que pessoas boas sofrem e pessoas ruins têm sucesso na vida? A grande e velha pergunta: Tzadik veraló, rasha vetovló. Por que as pessoas boas elas sofrem e as pessoas ruins parece que tudo dá certo na vida delas? Então, qual é a dúvida de Moshe Rabbeinu? Como pode ser que pessoas boas que fazem o bem, qual é a minha lógica? A minha lógica quer dizer também o que a Torá está ensinando para a gente, olha, coisas boas têm recompensas boas, coisas ruins têm castigos. Mas Deus não está fechando a conta. Eu estou vendo pessoas boas que fazem coisas boas, estão passando sofrimentos, e eu vejo pessoas ruins que fazem coisas ruins, eles estão tendo uma recompensa. Aonde está a lógica disso? Óbvio que em nenhum momento o Moshe está questionando Deus de uma maneira negativa. E a verdade é que Moshe está ensinando para a gente o seguinte: questionar é válido, é verdadeiro, mas com uma condição. Quando você está perguntando para entender e não para questionar aonde está a bondade de Deus. Tem uma diferença muito grande em querer entender as coisas e, através do entendimento, eu posso viver da maneira correta. Então, eu estou passando por um sofrimento. Eu perguntar para Deus, Deus, por que isso? Se eu quero saber, Deus, você é injusto, eu não mereço isso, isso não é uma pergunta válida. Isso é uma pergunta sulá, é uma pergunta inválida, é uma pergunta de questionamento da bondade de Deus, isso é proibido fazer. Mas se eu faço a pergunta, Deus, por que você está me mandando isso? No sentido, eu vou procurar o meu erro. Deus, você é perfeito. Eu não tenho questionamento, eu não tenho dúvida, mas eu quero entender por que eu estou passando isso. É para eu aprender o que dessa história toda, porque eu quero mudar, eu sei que tudo que você faz é bondade, tudo que você faz é misericórdia, eu quero mudar, eu quero consertar. Se você está me mandando uma dificuldade, significa tem alguma coisa que eu preciso consertar, me mostra o que eu preciso consertar. Essa pergunta não só é válida, essa é uma pergunta necessária para quem quer crescer. Toda vez que tem um sofrimento, tem uma dificuldade, Deus está se comunicando com a gente, Ele quer que você entenda qual é a mensagem dele. Então, se a gente não se questionar, a gente nunca vai chegar em nenhuma resposta. Mas tem que tomar muito cuidado. De novo, vai cair naquele ponto do bezerro de ouro. Quando aconteceu o bezerro de ouro, fala o Midrash, aconteceu no meio do dia. O que quer dizer no meio do dia? No meio do dia significa se eles tivessem tido um pouco de paciência, calma. Deus sabe o que está fazendo, confia nele, confia nos decretos dele. Ele tem um plano a longo prazo, não fica preso no curto prazo. Deus tem muita coisa já planejada de antes e de depois, e você está entrando no meio da história. Fica calmo. Como que é o concerto do bezerro de ouro? Machatzita shekel, o meio shekel. Por que meio shekel? Você está vendo metade da história, você está vendo a história incompleta. Como você está questionando, como você está querendo entender tudo, se você não viu desde o começo, você não vai ver o final, você vai pegar um pouquinho do meio da história e você já quer questionar tudo. Tem uma machado muito interessante do Hafetz Haim. Ele conta de um homem que ele chegou numa sinagoga no Shabat, pela primeira vez na vida ele foi numa certa sinagoga. Então, chega o momento da leitura da Torá, começa a ter uma escolha meio esquisita. Ele pega um Cohen que senta lá longe, o Levi que senta lá no fundo, aí depois, para as 3 primeiras leituras, ele pega pessoas que estão na direita, depois que estão na esquerda, ele não está entendendo nada. Falou, gente, esse Gabai não sabe fazer nada, o que esse homem aqui da sinagoga, o responsável, escolhe, está tudo bagunçado aqui. Tinha um senhor idoso, ele começa inclusive a reclamar em voz alta, um senhor idoso chega para ele e fala, senhor, desculpa, mas você vem um Shabbat na vida nesse Beit HaKnesset, você já quer questionar tudo, você já acha que está tudo errado. Sabe por que ele escolheu o Cohen daquele lado?
Porque na semana passada foi o Cohen que senta do outro lado. Sabe por que ele pegou as pessoas que estão sentadas na direita? Porque na semana passada ele chamou os que estão na esquerda. Cada semana ele tem tudo organizado, ele sabe o que ele vai chamar, quem ele vai chamar, por quê, para quem ele tem que dar prioridade. Tem alguém chegando de viagem, tem alguém saindo de viagem, tem alguém que tem uma simcha, um bar mitzvah, que tem um casamento, que tem alguma coisa. O Gabai, ele sabe, ele tem um plano. O errado da história é você, não é o Gabai. Você está chegando agora, a primeira vez na vida que você vem no Beit HaKnesset, você acha que você já pode entender tudo, já pode questionar tudo, você não sabe nada do sistema e você acha que você pode questionar e que você já pode sair aqui dando teus palpites e criticando que o Gabai não sabe o que fazer. Paulo Hafetz Haim, é assim que a gente faz na vida. A gente está no meio da história, a gente está no meio dos acontecimentos e, de repente, a gente quer entender tudo e a gente acha que a gente pode criticar Deus. Deus errou a mira. Você devia ter mandado para a pessoa do lado. Deus, não é isso, você não está fazendo direito. Certa vez, um grupo de meninos da escola, o professor ele fez uma pergunta interessante. Se vocês pudessem mudar alguma coisa no mundo, o que vocês mudariam? Um falou, olha, professor, eu tiraria as doenças. O outro falou, professor, eu tiraria a possibilidade da guerra. O outro falou, professor, eu tiraria os sofrimentos. Cada um deu a sua sugestão. Um dos meninos que depois, futuramente, virou um grande Rav, ele falou, eu não mudaria nada. E o professor falou, nada? Você está contente com tudo no mundo, com os sofrimentos, com as dificuldades? Ele falou, se foi isso que Deus criou, é porque isso é perfeito. Quem sou eu para questionar o que Deus criou? Se Deus criou um mundo que tem guerra, que tem sofrimento, que tem dificuldades, isso é o melhor. Eu tenho uma limitação que eu não consigo entender tudo, mas ele não tem limitação nenhuma, ele é bondade, ele é todo poderoso, ele faz o que ele quer. Se ele fez o mundo desse jeito, esse jeito é perfeito. Esse é o erro do Reta Hegel, quando a gente começa a questionar, Deus, mas agora não é do jeito que eu queria, então está tudo errado, vamos mudar. Quem falou que tem que ser do seu jeito? Tem que ser do jeito dele. Deus, ele está vendo o problema. Tem um problema. Moshe morreu, não temos outro líder. Deus está vendo lá de cima e ele vai resolver. Ele pensou nisso, está nos planos dele. Você não precisa resolver o mundo inteiro. Confia em Deus, a gente faz a nossa parte, mas o conserto do Reta Hegel é o Mahatzita Shekel, é o meio shekel. Saiba que você está no meio da história, não questiona Deus. Questiona as tuas limitações, aceita a vontade de Hashem, saiba que ele é perfeito, que ele sabe tudo, ele é todo poderoso. Bezrat Hashem, dessa maneira, se a gente tiver o questionamento certo, o que eu posso aprender? Quando a Esther escutou que tem um decreto contra o povo judeu, o que ela pergunta para o Mordecai? Mazé veal mazé. O que aconteceu e por que aconteceu isso? Qual é a causa? Qual foi o erro do povo judeu? O que a gente precisa consertar? Esse é o questionamento que a gente deve fazer e dessa maneira a gente vai consertar os nossos atos e Bezrat Hashem voltar para aquele nível de tirar o Yetzer Hará de dentro da gente e poder se conectar de uma forma completa com o Criador do mundo. Shabbat Shalom.